Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós somos os professores aqui da Escola Estadual Condomínio Residencial Village de Itaquapecituba. Nós estamos começando com um projeto do podcast na escola e a gente está aqui com o professor Tobias, professor de Língua Portuguesa e Literatura, e o professor Kleber, de Geografia e Proatec aqui da escola. A gente está iniciando esse projeto com o livro Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, tá? Que o professor Tobias vai dar um pouquinho uma palhinha sobre o livro pra gente, vai contar que a gente está completando o centenário, né, da Carolina Maria de Jesus. É uma homenagem para ela e ele, especialista no livro, vai falar um pouquinho pra gente. Professor Tobias, por que você escolheu esse livro? Então, boa noite, pessoal. Para mim é uma honra, estar inaugurando aí o podcast, né? Eu como professor da casa e prestigiar também aqui, né, os meus amigos aqui de trabalho, né, nessa iniciativa. Então, a escolha, né, da abertura, da inauguração desse podcast, dessa obra maravilhosa, né, que é o Quarto do Despejo, né, da Carolina Maria de Jesus, é realmente para homenageá-la e ao mesmo tempo também, né, a gente comemorar, né, o centenário, né, dessa pérola negra da literatura brasileira, né, e é importante também que com esse trabalho, com essa iniciativa, o nosso objetivo é que mais alunos tenham conhecimento desse material, tenham conhecimento desse livro, tenham conhecimento da história, né, dessa que foi aí, né, uma das pioneiras aí da literatura negra no Brasil. Qual a importância dela para a literatura brasileira, professor Tobias? A importância dela para a literatura brasileira é algo assim, ao mesmo tempo que a importância material, né, na materialidade da própria existência do livro, como também uma questão simbólica, né? Porque a Carolina Maria de Jesus, que é uma pessoa, né, uma pessoa preta, pobre, né, que conseguiu emplacar uma obra de sucesso, né? Então, essa importância, ao mesmo tempo, para a literatura, ela vem na questão da afirmação, né, da mulher, né, e também, né, da mulher preta, da mulher pobre, né. Então, isso para a literatura é muito importante. Isso para a literatura brasileira, isso para o aluno de escola pública também, porque ele se reconhece nesse universo, né. E o que é interessante também, né, nessa obra, né, é ver o talento da Carolina Maria de Jesus, né, e o talento que fala uma linguagem simples, então uma linguagem acessível. Então, para a literatura brasileira, que está acostumada, né, a ver, né, as pessoas brancas, homens, né, principalmente, né, e muitos dos autores ali, né, tiveram uma vida bastante abastada, né. Então você vê uma mulher negra, uma catadora de material reciclável, isso é interessante, né, para a literatura brasileira, porque é uma marca que também o povo, né, o povo também tem capacidade de escrever e de atingir as massas. Certo. Professor, Carolina Maria, sendo favelada, preta, residente da favela do Canidé, como uma mulher dessa conseguiu emplacar tantos livros assim no Brasil? Sim, o que é interessante, né, que o Quarto do Despejo ali, ele é o carro-chefe, né, o livro que vai fazer ela ser conhecida no mundo, mas a gente teve outros também aqui, né, inclusive nesse material que a gente trabalha, que está aqui na nossa escola, né, disponível ao acesso dos alunos, né, você tem aí, né, o conhecimento das outras obras, né, tem lá Casa de Alvenaria, eu tenho também lá o Provérbios, né, tem Pedaços da Fome, Diário de Batita, Antologia Pessoal, que são poemas, né, e também o Meu Estranho Diário, né, aí, né, muitos deles também com publicação aí pós-morte, né, mas o que é interessante a gente conhecer, a gente entender esse material, né, Seria porque ele está mais próximo assim da nossa realidade? Ela consegue emplacar pelo seguinte, né, como eu disse anteriormente, né, ela fala a língua do povo. E o livro,
embora a literatura, para aqueles que não têm o hábito de ler, eles acham que a literatura é aquele texto mais erudito, naquela linguagem mais erudita, né? Não, né? Então o que é importante para a gente? Fazer com que o aluno perca o medo da leitura, ele leia os diversos gêneros, né? E se identifique com aquele, né? Encontre um que ele se identifique, né? Então, quando você tem uma literatura que fala uma linguagem acessível, que fala uma linguagem que você se identifica, isso fica muito mais fácil. Tanto é que a primeira tiragem vendeu nada mais, nada menos que 70 mil exemplares, né? Então, para a época, e se tratando de uma mulher, de uma negra, né, de uma mulher preta, isso daí foi algo assim estrondoso, né? E o que é interessante na literatura? O que é a literatura que faz sucesso, né? A literatura que faz sucesso é aquela que consegue tocar o coração do leitor. Então, quando você vem com um livro que na verdade é um diário, né? É um diário, né? O diário da Carolina Maria de Jesus, é o dia a dia dela, né? Ela não vai escrever um diário imaginando que não, eu vou escrever isso daqui, que isso daqui vai bombar e vai se transformar no sucesso. Não, era o diário dela ali, feito, né, com caneta, feito à mão, feito a lápis, né, feito lá no seu caderninho humilde, às vezes até na janela ali do próprio barraco, entendeu? No momento que ela estava, um dos poucos momentos que ela podia escrever, né, com erros ortográficos, etc. Então, uma caligrafia bastante deficiente. Mas o que é interessante? O interessante é que o sentimento, né, e isso que faz o autor ele ser um ser diferenciado, é o cara que consegue, através da sua escrita, transmitir uma mensagem que vai tocar o coração do leitor, entendeu? E aí então, meu amigo, a partir desse momento, você pode ser branco, preto, rico, pobre, o que for. A partir do momento que você escreve aquilo que o leitor se identifica, aquilo que toca as pessoas, isso rompe as barreiras do preconceito, da pobreza e realmente atinge as massas. Foi o que aconteceu com essa obra. É porque assim, além de ser, né, aliás, além não, apesar de ter vários erros, de ter uma escrita simples, ela era verdadeira. É isso que você está tentando dizer? Exatamente, né? Até porque é interessante, né, que na época a sociedade literária, os escritores, geralmente os homens, né, boicotaram ela, né? Porque o que acontece? Carolina, na verdade, Maria de Jesus, ela foi descoberta por um repórter, né? Ele foi fazer uma matéria nessa favela do Canindé e acabou ali, né, descobrindo aí essa pérola, né, esse diamante negro da literatura, né? E aí o que acontece até é interessante, porque o jornalista, né, o Adálio Dantas, né, ele estava publicando uma matéria para a revista Cruzeiro, né? E aí acontece o quê? Nesse momento, né, você tem esse conhecimento, ele toma conhecimento desse diário e ele vê ali algo que poderia ir para frente, tinha futuro, né? Só que para os autores da época diziam que não era a Carolina que estava escrevendo, na verdade quem estava produzindo esse material era o Adálio, utilizando o nome, né, da Carolina, utilizando, né, não toda a questão social dela, não. É um certo preconceito, né? Porque uma mulher, a Carolina, vindo da favela, preta, escrever um livro e ter tanto sucesso assim, você acha que não deu um pinguinho de ciúme nesses grandes autores? Sim, né? Porque é aquilo, né? Tem a questão do machismo, tem a questão do racismo estrutural, entendeu? Tem uma série de questões. E isso não aconteceu só com a Carolina, né? Entre o século XVIII e XIX, nós tivemos aí a Maria Firmina dos Reis, né, que também foi uma mulher, né, uma mulher negra, a primeira romancista. E por que você não vê na literatura? Por que os alunos não encontram nada dela na literatura, né? Pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser negra. E ela também sofreu essa barreira, né? Ela foi redescoberta, tanto é que a Maria Firmina dos Reis, ela é redescoberta, né, aí por um professor da USP na década de 70, que traz à luz essa mulher, né, que foi aí uma das pioneiras, né, na arte da escrita,
né, literária no Brasil. Você acha que no dia de hoje a nossa literatura negra está bem representada? Nos dias de hoje, a literatura negra ela tem espaço, mas no Brasil eu acredito que ela está representada pela Maria Firmina dos Reis, ela está representada pela Carolina Maria de Jesus, ela está representada pela Conceição Evaristo, né? Mas nós temos a literatura luso-africana, que são autores que falam a língua portuguesa, né? Mas que vivem no continente africano, né? Nos países que falam língua portuguesa. E esses autores, eles estão tendo assim ultimamente, né, uma ascensão muito grande aqui no Brasil, né, trazendo uma literatura também interessante, uma literatura envolvente, né, porque é uma literatura próxima do leitor, né. Nós, para a pessoa que não tem o hábito de ler, quando nós falamos em literatura, a pessoa entende como aquele texto erudito, com palavras rebuscadas, né, o uso clássico, talvez até da mesóclise, né, uma coisa que está em desuso, aquela coisa complicada, chata. Não, nós temos uma literatura moderna, nós temos uma literatura que fala a língua das pessoas, né, mantendo a essência, né, do texto literário, certo? Usando e abusando das figuras de linguagem, buscando ali transmitir realmente o sentimentalismo, né, do autor. Mas ao mesmo tempo, essa literatura ainda precisa ser discutida, porque a literatura negra ela precisa de mais espaço, porque a representatividade dela ainda é pequena aqui no Brasil, né? Eu agora assisti um pouquinho a posse do último imortal da Academia Brasileira de Letras. Ele também diz, né, que precisa ter mais inclusão na própria academia, né? A gente tem lá o Gilberto Gil, né, representando aí, né, a arte, a literatura negra, mas e quantos que passaram por ali que eram homens brancos, eram homens ricos, homens e mulheres brancos, né, ricos, pessoas, né? Então a gente precisa de uma literatura também, o negro ter mais ascensão, e isso é a questão que o mercado editorial também, né, tem que ter mais abrir mais as portas, né, para que essa literatura possa entrar, independente também da questão da literatura ser negra por um escrito, por um negro, por uma negra, mas que também as pessoas pobres, né, mas que tem o talento e a arte da escrita, né, eles também têm uma ascensão a esse tipo de literatura, eles têm ascensão ao mercado realmente editorial, né. Então o Brasil, né, nesse caso, ele precisa também repensar essa questão de dar mais espaço, né, mais espaço para as mulheres, mais espaço para o cidadão pobre, mais espaço para o negro. Né, nós temos uma literatura negra também infantil, né, que vai lá buscar, né, levantar as raízes, né, da africanidade, buscar as histórias, os contos, as lendas africanas, para que aquela criança, a criança negra, também tenha esse acesso, né, ao conhecimento da sua cultura, dos seus ancestrais, né? Mas inclusive os acervos da escola pública é bacana, né? Porque a escola pública também, né, a literatura negra, né, ela tem a literatura africana, na verdade, ela é protegida também por lei, para que esse tipo de ensino seja introduzido na escola pública, né? Mas muitas vezes nós não vemos, nós não encontramos, né, nas aulas de literatura, nas aulas talvez de arte, né, nós não temos tanta representatividade, embora o povo brasileiro se declare na sua maioria, né, pretos ou pardos. Você acha que nessa parte a escola tem um papel importante no incentivo dos autores negros e negras? A escola, ela tem um papel fundamental em todos os campos que envolve a leitura. A escola, ela tem que... é o berço, né? É o berço do conhecimento, e a leitura não deve ficar restrita somente ao professor de língua portuguesa. Sim. A leitura, ela tem que ser incentivada
por todos os professores. A biblioteca, ela tem que ser um espaço não de acúmulo de poeira, e sim de acúmulo de pessoas, o acúmulo de cabeças pensantes. Então nós, por exemplo, nós estamos aqui nesse momento reunidos na biblioteca, né, produzindo material, falando de literatura, né? Ao mesmo tempo, nós temos esse espaço também, um ponto de encontro dos alunos, porque eles precisam buscar o conhecimento, e o conhecimento está nos livros, o conhecimento está na literatura, o conhecimento está no hábito da leitura. Então a escola, ela tem um papel fundamental, não só na questão de trabalhar a literatura negra, mostrar a representatividade da literatura negra. A escola tem um papel de mostrar todas as formas, manifestações de literatura, independente da classe social, religião, opção sexual ou raça, né, ou cor da pele. A escola tem esse papel que é fundamental. Em se tratando especificamente da literatura negra, é interessante que a escola mostre para os seus alunos, que a escola apresente para os seus alunos, porque para aquele aluno preto também tenha conhecimento de que existe sim autores pretos e pretas que produzem uma literatura de qualidade, porque quando ele abre o livro de literatura, quando ele abre o livro de língua portuguesa, geralmente ele vai se deparar com textos de pessoas brancas, né? Ele não se conecta, né? Não se conecta, porque o aluno pobre, assim como a Carolina Maria foi, né? O aluno preto, ele não encontra uma referência. Você reconhece, né? Exatamente, ele precisa reconhecer, porque a referência que ele vai ter é lá no livro, às vezes, de história, que vai mostrar o que? O período da escravidão. Então o preto era o cara que cortava a cana de açúcar, o preto era que era açoitado na senzala, o preto é que criou a feijoada a partir dos miúdos de porco que era descartado pelo senhor da casa grande. Mas e o preto, o negro escrevendo, produzindo material, um texto que ele vai encontrar em história, em geografia, em língua portuguesa, na literatura. Então o aluno, ele precisa ter uma referência, ele precisa também entender que independente se o aluno é preto, se o aluno é branco, mas ele precisa entender que o pobre também vai conseguir produzir um material que vai ser um documento, que vai servir para outras pessoas adquirirem cultura e conhecimento. E ele tem que se identificar com isso. Então a escola, ela tem que quebrar certos paradigmas para que o aluno tenha conhecimento da universalidade, porque a universalidade literária, ela transcende barreiras. Porque a Carolina, ela transcendeu barreiras. Quem que diria que uma favelada, né, ia ganhar o mundo? Ela ganhou o mundo, né? Ela conheceu o exterior, ela conheceu a Argentina, Estados Unidos, França, entendeu? Ela participou, ela esteve junto com autores famosos de outros, ela foi condecorada em outros países, em universidades de outros países, pelo seu talento, né? E hoje em dia, o nosso aluno, principalmente, né, da escola pública, ele tem que buscar boas referências, porque ele está alienado nas redes sociais, mas as redes sociais de uma maneira errada, porque ele passa muito tempo assistindo ali um vídeo no TikTok, ele passa muito tempo acompanhando outras formas de cultura que pregam a ostentação, que pregam o cara do dia para a noite, o cara fica milionário, o cara tem carros importados, bebe bebidas caras, com mulheres lindas, mas ele tem que entender que na realidade dele a vida não é isso. A vida não é isso. A vida do cidadão brasileiro, principalmente nos tempos que nós vivemos, ela é totalmente pé no chão, né? Nós temos aí agora uma população enorme passando fome. O Brasil voltou para o mapa da fome. Então, muitos dos nossos alunos, eles estão nessa dificuldade, vindo na escola para comer, com falta de calçado para vir à escola, pai desempregado, as famílias endividadas. Então, o aluno, às vezes, ele fica nessa pressão e fala assim, como é que eu vou conseguir? Eu vou ter um espaço para eu conseguir me sobressair como? Né? Tem solução? Tem. A solução está aqui, meus amigos. A solução, ela existe na educação, ela existe na cultura.
porque, como eu digo para todos os meus alunos, né, eu trabalho na rede pública, na rede particular, então eu consigo conviver com alunos de vários níveis sociais diferentes, e eu digo sempre, né, o conhecimento é a única ferramenta que jamais é tirado do ser humano. Você pode ter uma mansão, você pode ter um barraco, você pode ter uma moto de luxo, uma bicicleta. Tudo isso, alguém pode te roubar, pode te furtar, pode te tirar, mas o conhecimento não. Então o nosso desafio como profissional de educação, como professor, é fazer uma pedagogia realmente que toque no coração desse aluno. É difícil? É difícil. É difícil você tirar o celular da mão do aluno e colocar um livro. Porque hoje o pai, a criança acaba, né, nasceu ali, a criança começou a chorar, o pai coloca um videozinho no YouTube para ele assistir. Antigamente a criança ganhava um livro do Monteiro Lobato. O pai dá um celular para a criança, ó, fica aí com o celular, não me enche o saco. Entendeu? Então nós temos hoje crianças, gerações já nascendo com o celular na mão. E é o que você falou, o Monteiro Lobato, minha mãe lia, né, para mim, Monteiro Lobato, do Pica-Pau Amarelo. Né? Sim, uma referência, né? A minha mãe lia para mim, a minha mãe lia para o meu irmão antes de nós dormirmos, né? Acontecia muito, ó, mãe, lê uma história. E isso era bacana, né? E hoje o pai, não, ó, pega o celular aí, cada um vai para o seu canto, e as redes sociais corroendo a mente desses jovens, né? O jovem de hoje, ele precisa ser politizado. Sim. Ele precisa ser politizado. Eu não falo uma política partidária, é uma partidária, mas que ele conheça a política, ele entenda que o sistema de ensino que ele vivencia, que ele estuda é política, entendeu? Que a merenda que ele se alimenta é política, né? Que tudo que é de implementação na escola é política, que quando ele conversa, quando ele faz uma associação com seus colegas para produzir uma atividade na escola, ele também está sendo político, entendeu? Então o aluno precisa conhecer isso, verdade, se conhecer. Assim, ele ser crítico, porque não é simplesmente afastar também ele da tecnologia, né? É ele ser crítico e saber procurar tecnologias bacanas, coisas úteis que vão agregar conhecimento. Eu acho que tem isso também, né? Não é só a questão de afastá-los da tecnologia. Não, a gente tem que entender que a tecnologia está com a gente o tempo todo. Mas eles podem buscar coisas boas, por exemplo, esse podcast que a gente está fazendo. Concordo. A gente está falando sobre um conteúdo bacana. Então, assim, eles precisam ser mais críticos, né? Essa questão de ser politizado, eu entendo que é ser crítico, né? Sim, o politizado ali é o aluno que ele tem uma determinada cultura, sim, certo? E ele então não é um cidadão ignorante, alheio às coisas, e ele sabe discernir. Sim. Ele sabe discernir uma fake news, ele sabe discernir um discurso, né, de um político ou de uma autoridade. Ele não é ludibriado, né? Então ele pode usar as redes sociais. Só que ele tem que saber dividir o seu tempo nas redes sociais para entretenimento e nas redes sociais para conhecimento. Juntar isso também. Juntar, né? Isso, né? E aí ele sabe discernir. Ele não vai cair em qualquer discurso, sim, né? Então isso, exatamente, que é importante. E o livro, ele traz isso. Eu li o livro, achei interessante, porque tem algumas partes que falam dos políticos da época. E a Carolina era uma pessoa para ser... tinha tanto estudo assim, acho que fundamental para o médio mais ou menos, né? Fundamental. Anos iniciais. Ela entendia muito de política. Ela é politizada. Mas o que é interessante nessa questão que você falou é por que a Carolina, que era uma pessoa que teve pouca escolaridade, ela era politizada? A mulher, principalmente, né, e ainda mais ela como arrimo de família, né? Ela tem assim uma pretensão maior, né, para ter um senso crítico. Eu digo isso porque eu venho de uma família onde eu tinha a figura paterna e materna, mas a figura materna ali, a minha mãe era o cérebro da casa, entendeu? O meu pai era a força e a minha mãe o cérebro da casa. Então eu aprendi a respeitar muito a figura feminina, porque eu entendo que a figura feminina, ela tem mais coerência nos pensamentos. Ela sabe trabalhar melhor com a razão e com a emoção.
E a Carolina, no seu estado de pobreza, né, vivendo ali na favela e coisa e tal, trabalhando, catando material reciclável para poder sustentar a família, ela tinha que aprender na marra, porque era uma forma de sobrevivência. Então, e a pessoa politizada, ela não precisa ser uma pessoa estudada, basta ela ser uma pessoa vivida, uma pessoa que sabe ler, fazer uma leitura da realidade. E quem melhor que uma pessoa que vive na favela, um lugar que falta tanto recurso, um lugar onde o Estado falta tanta presença do Estado, falta tanta presença daquele político que pode chegar ali, colocar um asfalto, trazer saneamento básico, trazer uma escola, trazer um posto de saúde, um posto policial. Então a pessoa vivencia aquilo, e isso é a escola da vida. A escola da vida é a melhor formação. Então, na verdade, as pessoas acham que você está dentro de uma grande universidade, você vai ser uma pessoa politizada que sabe mais ou menos que alguém. Não significa isso. Significa, você pode estar dentro de uma universidade, sair de uma universidade, mas você pode sair dali com uma concepção de mundo totalmente abstrata da realidade das pessoas. Coisa que quem vive no dia a dia faz uma leitura disso. Por quê? Porque é a forma que ela tem de sobreviver, entendeu? Então, para você não ser engolido pelo sistema, você acaba aprendendo a lidar com o sistema. Então é isso que aconteceu. A vida ensinou e a vida colocou ela nesse caminho. Trouxe sabedoria para ela, né? Ela sim, de liderança, né? De liderança. Você acha que a literatura morreu junto com ela? Não, a literatura não morre junto com ela. A literatura, assim, eu falo, a literatura preta brasileira não morre junto com ela. O que acontece é o seguinte, né? A gente tem, até durante aqui esse podcast, eu falei um pouco da Maria Firmina dos Reis, né? Que é século XVIII e XIX. Aí a gente tem no século XX a Carolina Maria de Jesus, que mesmo boicotada pelos autores homens e brancos, ela consegue se destacar, ela consegue... com a ajuda do jornalista ali, ela consegue emplacar sua obra e vencer essa barreira. Por que ela vence a barreira? Porque a obra ela é praticamente um diamante, né? Um diamante escondido, né? O jornalista, o Haddad, ele vai lapidar esse diamante, ele emplaca no mercado e ela gruda no coração das pessoas. Então, quando você gruda, como eu disse, ela rompe barreiras da pobreza e do preconceito, né? Agora, hoje, na atualidade, eu falo a nível de Brasil, né? Porque se a gente for falar na literatura luso-portuguesa, luso-africana, né? Luso-africana, né? Nós temos autores fantásticos, pretos, inclusive, que vieram aqui para o Brasil expor, né? Apresentar seus livros. Eles vão e vêm, né? Tem um intercâmbio interessante. Mas o que é interessante? Hoje a gente tem a Conceição Evaristo também, que é uma mulher preta, né, emplacando uma literatura que fala a linguagem, né, a linguagem que agrada ao leitor. É uma linguagem séria, sincera, mas ao mesmo tempo uma linguagem simples, que faz com que o leitor se apaixone, entenda, né, o que ela quer passar, a mensagem que ela quer passar. Só que ainda é pouco, né? Nós precisamos de mais pessoas, nós precisamos de mais referências para que o aluno preto também se sinta representado nesse universo literário, que é, como eu disse anteriormente, né, era dominado por uma linguagem erudita, dominado por homens brancos, né? O aluno preto também, ele precisa perder esse medo, o aluno, a aluna, ele precisa perder esse medo e também começar a produzir. Mas você começa a produzir quando você vê uma referência, né? Então nós precisamos de mais referências. E a literatura preta, a literatura branca, a literatura brasileira, ela vai continuar nessa, vamos dizer assim, miscelânea, né, de gêneros, né, literários, nessa idas e vindas, né, uma relação com o passado, com o presente, com o futuro, certo? E é claro, né, sempre nesse trabalho da língua portuguesa, porque a língua portuguesa, assim como toda forma de língua, né, todas as manifestações de língua ou linguagem são, ela é, como que eu posso dizer para vocês de uma maneira mais simples, né, ela evolui com o tempo, né, ela não para, e é claro, de acordo com as necessidades da época, do público,
Então, que os autores também, a literatura preta também, né, ela evolua e ela tenha uma constância, com mais títulos, com mais pessoas aparecendo, né? Porque mais difundida também, né? Porque sim, eu não sei, posso estar falando besteira, mas eu entendo, eu acredito que tenham mais autores que talvez nem sejam tão falados, tão comentados, que não sejam tão em evidência, né? sim. E que a gente mesmo acaba pecando por não ir atrás de conhecer e por não difundir isso. Sim, temos, acho que... né, uma gama de autores, mas é o que eu sempre digo, né, precisa ter mais apoio também, porque sim, olha a dificuldade que foi para Maria Firmina, né? Se não é o jornalista, se não é, ela provavelmente não seria conhecida, né? Esquecimento. Sim, e falando em esquecimento, né, é interessante porque é o seguinte, a Carolina, ela vivia nessas condições, né, catando material reciclável, ela vivia ali na favela, arrimo de família, produziu o seu diário, né, todo dia ali ela reservava um tempinho, mas ela é descoberta, né, então vai para o mercado editorial, consegue emplacar essa obra e as outras também, mas infelizmente ela conhece o mundo, né? Ela foi condecorada em vários países, né? Argentina, França, Estados Unidos, e ela participou de sessões de autógrafos na internet. Interessante, né? Que você encontra fotos ela ao lado de Clarice Lispector, né? Olha que interessante, né? Outros autores famosos, tudo. Só que acontece o seguinte: em determinado momento, em determinada fase, ela cai no ostracismo, né? Porque ela consegue sair da favela, ela consegue sustentar a sua família, né? com as suas obras, só que em determinado momento ela cai no ostracismo, talvez sendo boicotada, né? pela classe rica, sendo boicotada, né? pela classe masculina, sendo boicotada, e ela então fica pobre, ela volta a viver na favela, tá? Volta a catar material reciclável e morre na pobreza. Olha para vocês verem, ela volta para a mesma favela. Então, a dificuldade que o preto tem, ela é sempre 2, 3, 4 vezes maior, entendeu? Se hoje é difícil, né? A situação dela mostra que antes era escancarado, né? Há 50 anos atrás era ainda pior, era mais... Exatamente, né? Então, quando nós nos deparamos com essa situação, a gente precisa ter uma discussão, a gente precisa ter um debate. Sim. Porque é importante o debate, até porque o povo preto no Brasil, né? O processo de escravização, nós lembramos somente do povo preto ali na Consciência Negra, em novembro. E aí os alunos produzem cartazes com o negro lá amarrado na corrente, ou rompendo a corrente, a figura do zumbi, ou aquele negro amarrado no tronco, num porão de navio, etc e tal. E na verdade, né, essa questão da consciência negra, de lembrar do povo negro, tem que ser todo dia, porque foi um dos povos que construiu o Brasil, mas nós construímos o Brasil de uma maneira totalmente equivocada, que foi a questão da escravidão, né? A questão do açoite, da vida na senzala. E isso, de repente, o Brasil foi um dos últimos, não foi o último, mas um dos últimos países do mundo a acabar com o tráfico negreiro, né? E foi até 1855, mas a Lei Áurea foi assinada em 1888 por pura e espontânea pressão dos países aliados também, né? E o que é interessante nisso? De repente a população negra se viu totalmente sem rumo, porque você é livre, mas você não tem uma casa, não tem um salário, não tem base, não tem nada, e você está todo arrebentado, sua família fragmentada, espalhada pelo país, né? Então isso fez com que o racismo estrutural também ele ficasse de uma maneira enraizada na sociedade brasileira, e é claro, né? Nós que trabalhamos com jovens, com as crianças, é importante, porque ninguém nasce racista, as pessoas aprendem o racismo com os seus pares, né? Com os seus familiares. Então é muito importante que a gente trabalhe essa questão, até mesmo a questão da palavra preconceito, que o que significa o preconceito, né? O preconceito é uma falta de conhecimento, uma ignorância de alguma coisa. Então você cria um conceito, uma ideia daquilo, uma ideia antecipada de uma coisa que você ainda não vivenciou, não conheceu. Então a própria palavra preconceito, ela já é um símbolo de o quê?
que a pessoa tem determinada ignorância ou falta de conhecimento do assunto. Então, a partir do momento que você conhece a cultura e a formação do seu povo, né, que no caso do Brasil, uma população formada também pela população negra, você passa então a respeitar, mas você conhecer a história desse povo, entender que foi um povo que foi escravizado, que tem aí um déficit, né, de centenas de anos, entendeu? Então, é uma vida difícil para as pessoas. Então o jovem que vem para a escola, o jovem preto ou o jovem pobre, ele tem que entender que ele tem que dar o seu 110%, porque para ele as oportunidades elas vão existir, só que é claro, a dificuldade para você atingir essa oportunidade é muito maior. E você imagina então uma mulher preta, né, e pobre. Então você tem uma tripla barreira de preconceito, uma tripla barreira nessa vida, né? Então é muito importante, e eu falo, as pessoas podem te tirar tudo, mas o conhecimento não. Então a nossa luta é para que o nosso jovem ele se enriqueça de conhecimento, para que então ele consiga vencer as barreiras que surgem na sociedade, e ainda mais a sociedade que a gente vive hoje, né? Toda ela setorizada, toda ela a sociedade fragmentada, né? Então hoje a gente tem várias camadas, né? E todas elas entram muito em conflito entre si, e nós precisamos quebrar esse conflito, a gente precisa realmente exercer a palavra sociedade, entendeu? Viver numa comunidade onde todos respeitem as diferenças, né? Respeitem as diferenças e ao mesmo tempo reconheçam as diferenças um do outro. Isso que é importante. Não queira impor a sua ou a minha diferença. Gente, então eu acho que é isso aí. Professor Kleber, quer falar mais alguma coisa? Não, é só agradecer pela aula do professor Tobias, que esse conhecimento vai ficar pro resto da vida. E vamos trabalhar uma pedagogia, né, professor Tobias, para que a Carolina não morra no esquecimento. Exatamente, principalmente a pedagogia do nossa, né, e dos nossos companheiros e amigos de trabalho é muito importante, que seja uma pedagogia voltada em quebrar, né, preconceitos, que seja uma pedagogia voltada em não preocupar em colocar uma ideologia na cabeça do jovem, mas sim colocar nele um senso crítico, que ele seja capaz de tomar suas decisões de maneira coerente, respeitosa, para, né, que surjam novas Carolinas, né? Novas Carolinas, para que surjam novos autores e autoras pretas, brancas, pobres ou ricos, não importa, que surjam pessoas capazes de criar cultura nesse país. E começa por nós, professores, né? Então é muito importante nós termos esse espaço aqui dentro dessa escola, que outras escolas também tenham esse espaço e tenham atenção também de quem proporciona isso, né? Por uma atenção do Estado em equipar, em dar oportunidade para o professor e também para os alunos, adquirir cultura e disseminar cultura. Mais alguma colocação, professor? Eu queria agradecer vocês pela ajuda, pelo companheirismo. Quero agradecer também ao espaço, à escola, né, não só nossos amigos, né, professores, mas também a direção da escola, né, que realmente soube investir, né, fazer um investimento, né, com as verbas, e isso é bacana, um investimento benéfico, porque é um investimento que não é para mim, não é para nós aqui, esse investimento é para a comunidade escolar, esse investimento é para a sociedade, porque é uma forma de você incentivar a cultura. Que tenhamos outros podcasts, que nós em breve, né, estejamos aqui reunidos para falar de outros livros, para falar de outras manifestações literárias, para falar de outras manifestações culturais, até mesmo debates. Né? Um livro de um aluno. Sim, um aluno também aqui trazendo uma produção. Isso é importante, um aluno aqui que discutindo também um ponto de vista de alguma questão que engloba o dia a dia escolar, que engloba também o mundo do trabalho, né? Principalmente o nosso aluno do ensino médio, entendeu? Que a gente esteja aqui presente para falar de Enem, que estejamos aqui presentes para falar também de assuntos da comunidade, de questões da escola. Isso é importante, ou até mesmo um bate-papo, entendeu? Porque isso é escola.
Isso é o ponto, isso é uma pedagogia construtiva. Você né? produzir o conhecimento. Reproduzir o conhecimento e não só reproduzir, né? Ao mesmo tempo, a gente modificar esse conhecimento de uma maneira que consiga atingir a todos, de uma maneira, vamos dizer aí assim, de uma maneira justa e respeitosa, como sempre. Né? Qualidade. Tá bom? Então é isso. Isso é o Village. É inovação, é investimento e, é claro, a produção e também a qualificação, né, do conhecimento, não só para os nossos docentes, mas também para os nossos alunos. Eu agradeço a todos de coração e desejo aí a todos, né, boas leituras, né? Ler sempre é importante. Está aqui, ó, Quarto do Despejo, um documento vivo, né, da sociedade brasileira, um documento vivo da mulher brasileira, um livro, um diário, né, onde você vai poder então prestigiar realmente uma literatura feita com o coração, uma literatura verdadeira. Vale a pena ler. Carolina Maria de Jesus. É isso daí, galera. Muito obrigada, boa Obrigado, noite. boa noite.